Olá, boa noite. Eu começo esse vídeo saudando a todos que possam assistir esse vídeo, onde eu procuro gravar alguma coisa que já há algum tempo eu estava querendo gravar, né? Há muito tempo, mas alguns dias atrás me surgiu a oportunidade e eu devo admitir que eu estou um pouco assim do tipo que gosta de deixar de gravar e de fazer alguma coisa. Se eu puder deixar para fazer uma coisa amanhã, eu deixo para amanhã. Se eu puder deixar para fazer uma coisa para depois de amanhã, eu não faço amanhã, deixo para fazer depois de amanhã. Então eu sou sempre assim. Então já está com algum tempo que eu queria gravar esse vídeo sobre esse assunto, porque já está com algum tempo que eu sigo alguns canais no YouTube, especialmente o canal do Osmanito Torres e do Fernando Gali a respeito desse assunto, do assunto das testemunhas de Jeová, da religião das testemunhas de Jeová. E eu tenho muito a dizer, mas eu tenho que resumir para não se tornar um vídeo muito longo e enfadonho a respeito da minha vida em relação às testemunhas de Jeová, o que eu passei às testemunhas de Jeová. Olha, tudo começou na minha vida em relação à religião das testemunhas de Jeová. O seguinte, o meu pai e a minha mãe foram nasceram e foram criados aqui no Piauí, onde eu moro atualmente, né, no Piauí, no Nordeste. E como todo mundo sabe, por causa da dificuldade, principalmente eu tenho 34, vou fazer 34 anos agora, e há 34 anos atrás, antes de eu nascer, o meu pai e minha mãe se casaram e tiveram uma vida muito difícil aqui no Nordeste, né, no Piauí. Então eles decidiram, como era comum, ainda hoje é, mas naquele tempo era mais comum, os casais se juntavam aqui, né, não chegavam nem a casar, né, e eles iam para São Paulo para tentar para ter umas condições melhor de sustentação, emprego. E meu pai foi, depois a minha mãe foi, e lá então eu nasci. Eu nasci em São Paulo, né? E tive a minha infância lá, né? Eu convivi, tive a minha vivência lá em São Paulo. E assim, pela dificuldade inicial, meu pai e minha mãe não tinham uma casa para morar, então meu pai e minha mãe tiveram que procurar uma casa para alugar, né? E aconteceu que o local da cidade, da localidade de São Paulo, onde meu pai e minha mãe encontrou uma casa para alugar, a dona era testemunha de Jeová. Então, os meus pais, eles nunca tiveram uma religião, nunca foram católicos, espírita, protestante, nunca tiveram uma religião. E o meu pai e minha mãe, eles tinham que sair para trabalhar, principalmente o meu pai, né? E acontece que a, a proprietária das casas onde o meu pai e minha mãe alugaram, né, a residência, ela era testemunha de Jeová. Aliás, ainda hoje é, né? E de certa forma eu fiquei muito sob os cuidados dela porque uma pessoa muito boa, muito gente boa, e para mim hoje eu considero ela ainda como uma mãe, né? E ela de certa forma eu ficava muito, me apeguei com ela, né?
de início sem questões religiosas nenhuma, só como uma pessoa muito boa, uma pessoa bem humilde, acolhedora, divertida e tudo mais. E os meus pais confiavam nela, né? Confiavam nela para eu ficar com ela. E tanto é que ela naquele tempo tinha uma filha que era quase da mesma idade que eu, então para mim era bom porque foi a primeira experiência de amizade de criança de 4 anos, 5 anos. A gente brincava junto como qualquer criança brinca, né? Brincadeira normal, saudável. E acabei estudando no mesmo colégio que a filha dela, do, do, do outro filho dela e da outra filha. São eram três crianças, né? Uma da mesma idade que eu, a outra de 2 anos mais velho que eu e a outra 3 anos mais velho que eu nessa média. Então, ali foi a minha infância, né? Imagine uma família que vai para São Paulo, e lá em São Paulo, geralmente naquele tempo era tudo, né? Era as casas que se alugavam e o quintal. Ali era a nossa infância. A gente não saía para brincar tanto na rua como aqui no Nordeste, né? Tão livremente, já que há 30 anos atrás já era perigoso, lá em São Paulo. E ali no quintal dos inquilinos, já que havia outras casas, né, no mesmo quintal alugadas, então ali foi a minha infância. E ela cuidava muito bem de mim, gostava muito de mim, e aí, só que, entre aspas, o problema é que, quando eu digo entre aspas, é porque, como ela era testemunha de Jeová, então ela de certa forma quis, como qualquer um testemunho de Jeová, aliás, vamos ser sinceros, quando você tem um pensamento religioso, você quer influenciar, você quer converter a pessoa a pensar do mesmo jeito que você. Então, obviamente, ela como testemunha de Jeová, ela começou a dirigir estudos lá, né, no Salão do Reino, me levar quando era pequenininho. Ó, naquele tempo lá eu tinha o quê? 4 anos, eu não obrigatoriamente tinha que ir vestido de roupa social, aquela coisa tudo, e ia de short muito novo, né? Muito novo, então quando eu digo assim que, que eu tenho muito que agradecer a ela, porque embora seja de uma maneira distorcida, foi através dela que eu ouvi falar sobre Deus. Quem eu ouve falar isso de maneira que eu estou falando, pode não entender, mas o que eu quero dizer é que, embora os testemunhos de Jeová falem de uma maneira totalmente distorcida sobre Deus, né, que nós cristãos cremos como a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que os testemunhos de Jeová não acreditam, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Deus. Tudo bem. Então eu passei a aprender através dos estudos dirigidos lá do Salão do Reino, e uma vez por semana então eu recebi os estudos, né, sobre a revista Sentinela. Naquele tempo lá era o livro que tinha sido lançado, que estava em ápice, era um livrinho marrom não, vinho, pequenininho, que tinha o nome O Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, né? Osmanito Torres e o Fernando Galli com certeza sabem do que eu estou falando. Então aquele livro estava no ápice e era como se fosse um sucesso. E além da Sentinela, que sempre a gente via lá nas reuniões do Salão do Reino, e a Despertai, que era uma revista como se fosse para o povão ficar, ler e achar assim, as coisas da Testemunha de Jeová são boas. Porque realmente a revista Despertai, ela é uma revista de notícias do mundo, que qualquer pessoa pode ler, realmente qualquer pessoa pode ler a revista Despertai,
católico, protestante, evangélico, vai achar aquilo interessante, só que quase sempre no fundo tem uma tendência para você acreditar no que a Testemunha de Jeová diz. A sentinela já é uma coisa mais para eles, né? Quando uma pessoa começa a querer acreditar, ou então já está acreditando, ou já está assim incutido na cabeça dela ensinamento, ela já está acreditando, então eles começam a apresentar a Sentinela. E a Sentinela é a revista que eles estudam, né, que é lançada mensalmente, eles estudam no Salão do Reino em suas reuniões. Então a revista Despertar geralmente, digamos assim, 70% são coisas óbvias do mundo, coisas da mente, coisas espirituais, por exemplo, depressão. São coisas que a psicologia explica, coisas óbvias, mas que 30% é para puxar para sardinha, assim, digamos, entendeu? Então, naquele tempo lá, o livro O Ápice Era o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Eu acredito que eu ainda tenho guardado ali, né? Mas era um livro que, naquele tempo lá eu tinha o quê? 10 anos. A gente lia, a gente achava aquilo bonito, as perguntas eram coisas óbvias. No meu caso, era a primeira coisa que eu sabia sobre religião, sobre Deus, sobre as coisas. Então, é muito fácil enganar uma pessoa dessa, entendeu? Como eu falei, essa pessoa maravilhosa, Testemunho de Jeová, não vou falar mal dela de maneira nenhuma. Ainda hoje eu tenho um contato com essa pessoa, mas é uma pessoa que cuidou muito bem de mim. Isso aí eu não posso tirar esse mérito dela. Agora, eu também não posso negar que a lavagem cerebral e a doutrina que é incutida na mente das Testemunhas de Jeová é algo impregnante. É tão impregnante que uma das coisas que todos os ex-testemunhos de Jeová vão ver esse vídeo é que uma das coisas essenciais dos ensinamentos da Torre de Vigia é que primeiramente, eles ensinam a você não escutar e nem começar a escutar nada que você esteja fora dos ensinamentos da Torre de Vigia, da Testemunha de Jeová. Tanto é que quando um Testemunho de Jeová percebe que você andou escutando uma conversa sobre uma outra religião, sobre a Assembleia de Deus, sobre o catecismo, né? Automaticamente eles vão dizer assim: olha, por favor, não dê ouvido a essa gente, porque não é assim, porque eles são isso, são aquilo, venha para cá, o correto é isso aqui, o que a gente ensina, está aqui na Sentinela, está aqui na Despertar, está aqui nesse livro que a gente lançou. Jesus Cristo não é Deus, está aqui provado na nossa Bíblia, aqui a tradução do Novo Mundo, é sempre assim. Quer dizer, do início você é treinado a qualquer coisa que soar diferente daquilo que existe lá na Testemunha de Jeová, você tem que ignorar. É um dos primeiros passos para que você comece, e todos vão concordar comigo, é o primeiro passo da lavagem cerebral da Testemunha de Jeová é esse. Por quê? Porque eles impedem que você possa questionar. Eles impedem que você possa questionar qualquer coisa que você ache estranho lá. E geralmente no início você acha alguma coisa estranha lá, se você hoje em dia, principalmente no ápice da informação da internet, se você for buscar, você certamente não vai se tornar testemunho de Jeová. Naquele tempo lá, no meu tempo, nos meus 10 anos, que era mais ou menos no ano de 1993, 94, não tinha esse acesso à informação que nós temos hoje à internet.
onde tudo que você coloca numa página de busca no Google, você pode encontrar alguma coisa que possa dizer assim, isso aqui está errado, aquilo ali está errado. Então, eu fui crescendo e os meus pais nunca tiveram religião. Meu pai e minha mãe nunca foram de nenhuma religião, nem católica, nem protestante, nem espírita, nem nenhuma, entendeu? Dessas religiões mais comuns no Brasil. E eu não tive a oportunidade de crescer e ver a diferença entre religiões, até porque os meus parentes da parte da minha avó a maioria eram católicos, mas viviam no Piauí e eu vivia lá em São Paulo. E da parte da minha mãe, dos meus tios, eram evangélicos lá em São Paulo. Só que a pessoa que eu convivia lá com o Testemunho de Jeová, ela simplesmente dizia, olha, como quando o, o seu tio, a sua tia começarem a falar sobre religião, simplesmente você ignora porque eles fazem parte da Babilônia grande, são do mundão, do Satanás, do mundo, entendeu? Eles forçam e ensinam com tanta veemência que tudo que não estiver dentro da comunidade deles, nem chama nem de comunidade, dentro da congregação dos irmãos, daqueles que vão para o paraíso, você não pode ter contato, você tem que evitar. Eles negam isso, mas isso é inegável, inegável. Não tem como negar isso. Uma das provas é que eu vejo os vídeos dos apologistas. Quando eu digo apologistas, não é nem os que defendem a sua fé, mas os apologistas, como se fosse um apologista contra os Testemunhos de Jeová e que sabem refutar muito bem os ensinamentos dos Testemunhos de Jeová, porque são doutrinas absurdas, são doutrinas totalmente contraditórias. Tão contraditórias e tão óbvias que para eles não passarem vergonha, simplesmente às vezes eles correm. Entendeu? Eles correm. Hoje em dia, eu conheço tão bem, através do que eu já conhecia até antes da ascensão da internet, e hoje em dia com as informações que eu vejo nos canais do YouTube, dos apologetas que se converteram, que deixaram o aceito da Testemunho de Jeová, eu tripliquei o meu conhecimento. Eu já sabia muita coisa a respeito da falsa doutrina da Testemunho de Jeová, mas hoje em dia eu admito que eu sei 4 vezes mais, porque é uma imundície, literalmente falando, de doutrinas falsas. Doutrinas totalmente falsas, contraditórias. E daqui a pouco eu vou até, na minha opinião, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu vou dar a minha opinião do que para mim é a religião da Testemunha de Jeová. Tomara que eu não esqueça, mas eu vou deixar para o final só para vocês verem como eu estou certo. E a minha família sendo do Nordeste e eu nasci no Nordeste, quando a gente melhorou a nossa condição financeira lá, né? Meus pais trabalharam lá e tudo, me eduquei até a sexta série do ensino fundamental lá em São Paulo. Quando melhorou as coisas, vamos morar lá no Nordeste. E aqui moro no Piauí, na cidade chamada Pedro II. Aqui é um lugar maravilhoso de se morar, embora não tenha a condição econômica como lá em São Paulo, mas aqui o custo-benefício é bem menor. A gente consegue viver com 2 salários mínimos, a gente consegue viver tranquilamente, quase ou até melhor do que quem mora em São Paulo com 5 mil reais, vamos dizer. E quando eu cheguei aqui no Piauí, quando eu cheguei aqui na cidade onde eu moro,
eu tenho que admitir que a primeira coisa que eu fiz, já que o ser humano, quando ele nasce, ele já é inclinado a saber sobre as coisas naturais, as coisas sobrenaturais. O ser humano, quando a gente nasce, Deus incute no nosso ser, a nossa alma. Então a gente é inclinado a querer saber, mesmo que a gente não aprenda religião nenhuma, o nosso ser ele é inclinado para Deus de alguma forma, mesmo que a gente não saiba. Então, como eu soube de, mesmo que seja de uma forma distorcida sobre Deus, quando eu cheguei aqui no Piauí, a primeira coisa que eu procurei foi um salão do rei da Testemunha de Jeová. E foi a única forma que eu soube sobre Deus. E quando eu cheguei de longe, enxerguei assim de longe e apenas vi duas pessoas lá, não sei se era ancião, se era servo ministerial ou se era apenas servos, né? E ali foi o meu último contato assim em relação ao Salão do Reino, porque aqui no Nordeste não tem tanta quantidade de testemunhos de Jeová como existe lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Visto que aqui as cidades não têm grande população, cidades pequenas, e a cidade onde que eu vim morar, a cidade é relativamente pequena. Então aqui é um salão do reino pequeno, né, num terreno relativamente pequeno, e geralmente, vamos dizer assim, 50 pessoas testemunham de Jeová, quanto que lá em São Paulo, no salão do reino, geralmente pode juntar o que? 200 pessoas, 300, né, digamos assim. E aconteceu que eu conheci muitos amigos aqui, que aqui tem um forró, tinha as festas, então eu comecei a me envolver, né, então de certa forma eu esqueci um pouco de tentar me adentrar e começar a visitar de fato as reuniões da Testemunha de Jeová. Acontece que eu fui morar em outra cidade, conheci uma garota, né, comecei a estar em outra cidade, conheci uma garota, comecei a namorar com ela e quando eu fui para casa dela conhecer os pais dela, e eu falei que eu estufava o peito para dizer que eu era testemunho de Jeová, né? E ele simplesmente ficou meio assim. E eu comecei aos 12 anos de idade, né? Antes era 10, aí nesse tempo já foi 12 anos de idade. Eu comecei a falar várias coisas do que eu tinha aprendido na Testemunha de Jeová. E ele pegou a Bíblia dele e começou a mostrar muita coisa para mim. Falei, calma aí, tá tudo errado. Nem é assim não. Aí eu, como não é assim? Tá na Bíblia. Aí eu lembrava de muitos versículos. Eu falei, não. Aí ele falou, não, tá errado. Tá errado. E começou a me mostrar muitas coisas. Aí eu... E todo dia eu ia pra casa dessa minha namorada, né? Pra casa dessa minha namorada e ele gostava de conversar sobre essas coisas e cada dia, né? Cada dia ele ia dizendo assim, não, tá doido, bicho. Testemunho de Jeová, isso aí são um pessoal muito antissocial, tá errado. Eu sei quem é esse pessoal que gosta de andar nas casas, visitando, entregando as revistas, entendeu? Ele falou, e eu também não sou contra o fato de visitar as casas, tudo bem, mas sinceramente sendo uma doutrina falsa se torna algo chato. Então tudo enquanto que eu falava para ele a respeito dos ensinamentos da Testemunha de Jeová, ele me mostrava que tá errado. Falava assim, o Jesus Cristo é o São Miguel, o arcanjo do Antigo Testamento. Ele, epa, peraí, vamos aqui, tá bem aqui, tá tudo errado, nada a ver.
E foi até que eu levei a Bíblia do Testemunho de Jeová, que eu tinha a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, e ele falou: olha, essa Bíblia aqui, você pode botar fogo nela, viu? E ainda bem que eu não botei fogo, porque serve até para daqui a 200, eu não vou ver 200 anos, né? Nem 100 anos. Quem dera. Mas vai servir para refutar muitas coisas, porque os testemunhos de Jeová, eles mudam muito os versículos, eles mudam, entendeu? Não colou uma coisa, tem que modificar. E a Bíblia dele já foi modificada muitas vezes, assim como muitos ensinamentos que com certeza o pessoal do YouTube, dos canais aí que servem para abrir os olhos, para que vocês não caiam nessa, não tenho medo de dizer, maldita seita, e eles descaradamente eles mudam os ensinamentos, as doutrinas, mudam versículos da Bíblia como quem muda de camisa, como quem muda de short, de boné, como quem muda de óculos todos os anos. Eu estou usando esse óculos aqui, mas 2 anos atrás eu não estava usando ele. Tá entendendo? E isso é uma coisa muito óbvia. E justamente por isso que os testemunhos de Jeová, quando eles veem que você conhece, que você já foi testemunho de Jeová, que você conhece todas as falácias, a origem dos testemunhos de Jeová, a origem maçônica, principalmente, das testemunhas de Jeová, né, do fundador Charles Taze Russell, que declaradamente tinha uma doutrina maçônica, né, tanto é a pirâmide com o olho é um símbolo maçônico, em que eles já chegaram a usar o crucifixo não, mas a cruz como símbolo da religião dele, a cruz dentro de uma coroa. Eles já foram a favor, eles não eram contra a transfusão de sangue. Então, uma religião que ela não prega uma verdade transcendente, imutável, então você automaticamente você deve descartar, viu? Deve descartar. E acontece que naquele tempo lá eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 33. Essa minha namorada daquele tempo, graças a Deus, foi a mulher que eu casei, graças a Deus. E eu devo agradecer muito ao meu sogro que naquele tempo me abriu os olhos, né? Me abriu os olhos e me tirou dessa seita maldita, dessa seita que sinceramente é uma das piores, E quando houve começou a internet, o advento da internet, tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais fácil. Eu pesquisei. Quando a internet começou a ter uns sites bem feitos, onde qualquer um poderia registrar um domínio, graças a Deus houveram pessoas que criaram arquivos PDF, páginas de acesso, onde colocavam muitas informações, muitíssimas informações, para refutar todas as falácias das testemunhas de Jeová. Foi nesse tempo aí que eu comecei a me tornar, assim, entre aspas, um especialista, não tanto como o Osmanito, mas e o Fernando Galli, mas eu estou acompanhando. E quando eu cheguei aqui na cidade onde eu moro, os testemunhos de Jeová vieram aqui na minha casa. Vieram uma vez, eu recebi eles aqui em casa, conversei, né? Conversei de boa, normal.
amigavelmente, porque eu não sou inimigo, não quero ser inimigo de ninguém, não quero ser inimigo de quem tem outra religião de maneira nenhuma, né? E eu chamei, como eles geralmente eles passam só entregando panfletos, eu falei, olha, tal dia vem aqui em casa de novo. E eles vieram. E eu tenho certeza que eles se arrependeram de ter vindo, porque eu, hoje em dia, graças a Deus, naquele tempo eu já era vacinado, eu já tinha perguntas e eu já tinha respostas, e as perguntas eles não sabiam responder, ficaram totalmente desconcertados, como quem quisesse fugir. Eu falei, calma aí, não vai agora não, não vai agora não, vamos conversar mais um pouco. Vamos conversar aqui sobre as transfusões de sangue, vamos. Uma das perguntas, por exemplo, a transfusão de sangue é muito fácil você refutar pelo simples fato de que quando uma mãe engravida, o sangue do feto nem sempre é o mesmo tipo do sangue da mãe, né? Às vezes a mãe, o sangue é A negativo e o filho é O positivo. Daí já se tira que o sangue dos dois são diferentes, então há uma transfusão de sangue natural entre a mãe e o feto. Isso aí já basta para detonar mesmo, explodir toda essa baboseira de transfusão de sangue, né? E eu tive uma experiência um ano atrás. Eu comentei um dos vídeos aí sobre as testemunhas de Jeová no YouTube. Como fiz um comentário, aí um cara foi e disse: meu nome é Wesley. Eu esqueci até de me apresentar. Meu nome é Wesley Viana Souza. E ele foi e disse assim: Wesley, você quer discutir sobre esse assunto? Não é nem sobre religião não, né? Eles não gostam de falar sobre religião. Eles não falam o nome religião, entendeu? Quer discutir sobre esse assunto? Entre nesse grupo aqui. Aí eu, tá bom. Eu cliquei, né? Era um grupo do WhatsApp, eu cliquei. Quando eu entrei no grupo, o nome do grupo era Provando na Bíblia. Aí eu, provando na Bíblia. Ah, tá bom. Quando eu fui ver as regras do grupo, era o seguinte: não fuja do assunto, um assunto por vez, né? Não coloque fotos de política, tudo bem. Até aí tudo bem. Não bote fotos pornográficas, não bote memes, até aí correto. Vamos falar somente coisas sobre a ética moral, beleza, concordo. Só que aí, quando eu vi que não podia falar mal de Charles Taze Russell, aí eu, os moderadores, os administradores desse grupo aqui são testemunhos de Jeová, então, tá bom. Então. Aí eu fiquei nesse grupo durante uma manhã e quando foi à tarde um deles se manifestaram. E aí, nós vamos conversar sobre o que hoje? Vamos conversar sobre o que? Aí um deles propôs o tema da transfusão de sangue, né? Sobre o sangue no Antigo Testamento, se podia ser comido ou não. Tudo bem. Só que quando eu comecei a usar os argumentos anti-testemunho de Jeová, né? Por mais que o título do grupo fosse Provando na Bíblia, né? E só as regrinhas embaixo que não podia falar de Charles Taze Russell, eu falei, esse grupo aqui é testemunho de Jeová. Então eu comecei a colocar argumentos e textos bíblicos, não da Bíblia deles, mas da Bíblia mesmo normal, né? Que a Bíblia deles é anormal, a nossa, a que eu uso é normal. E eles simplesmente pegam lá, eles se zangam e começam logo a dizer, isso aí deve ser uma aposta, tá? Porque quando a gente começa a usar argumentos que são contra o testemunho de Jeová, eles logo percebem, isso aí é uma aposta, isso aí ele conhece.
os ensinamentos da Testemunha de Jeová e está refutando, né? Aí eu não vou dizer que eu me fiz desentendido, até porque seria mentira e não é lícito a gente mentir, né? Mas eu simplesmente fiz de conta que eu era um cara que simplesmente não concordava. Não era que eu era anti-testemunho de Jeová, mas que eu não concordava com o fato de que uma pessoa está perdendo sangue e não podia receber sangue de outra pessoa, né? E aí tem também o argumento de que pode receber frações do sangue, mas não pode receber o sangue inteiro. Pode receber partes do plasma e tudo. Aí eu, pelo amor de Deus. Quer dizer que você pode receber o ketchup, a mostarda e a maionese, a salsicha, a batata palha, mas você não pode receber o hot dog inteiro. Bastou eu falar mais ou menos isso que eles começaram a se zangar mesmo assim e começaram a perguntar qual era a minha religião. Sabe por quê? Porque uma das maiores armas do testemunho de Jeová é saber qual é a religião da pessoa para tentar largar madeira mesmo na pessoa sobre o ensinamento. Por exemplo, se ela souber que eu sou espírita, ela vai procurar de todas as maneiras refutar a doutrina espírita. Por mais vai chegar um tempo que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir explicar a doutrina dela, ela vai começar a atacar a minha. Isso é verdade. E uma das coisas que antes que eu esqueça, mas eu ia contar, a religião das testemunhas de Jeová ela é baseada em ser contra as outras religiões, principalmente a doutrina católica e os ensinamentos protestantes. Meu? Vocês nunca escutaram isso, vocês estão escutando de mim e eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma besteira. O testemunho de Jeová vive de negar as outras religiões. Você pode prestar atenção que ela nega a Santíssima Trindade, ela nega que Jesus é Deus, ela nega a transfusão de sangue, ela nega que você pode votar em alguém, mesmo que às vezes não seja conveniente você votar em ninguém, que geralmente no Brasil quase sempre você apostar em algum candidato não é legal, mas você pode apostar em algum, você pode tentar confiar em algum. Ela não acredita, ela não aceita você de maneira voluntária servir ao exército para defender a sua pátria contra outras coisas que vêm de fora. Ela nega que você não possa comemorar quase nada, né? Embora o Natal seja uma festa simbólica, ela não está dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? A doutrina cristã, principalmente a doutrina católica, não afirma que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro, é apenas uma festa simbólica, mas ela tem que dizer que não pode, que você não pode comemorar uma data simbólica também, que não é nada absurdo, você comemorar um ano de vida, né? Você não pode nem mesmo brindar. Você está num lugar, você pega uma taça de vinho, você não pode brindar. Que besteira! Sinceramente é uma besteira muito grande. Os testemunhos de Jeová elas não acreditam que práticas pagãs podem ser cristianizadas, né? Quando você vai falar que o anel, a aliança, era uma prática pagã e que ela foi cristianizada para os cristãos para simbolizar a aliança entre o homem e a mulher, eles vocês estão misturando as coisas, entendeu? O ato da mulher se maquiar, chegar no espelho e se maquiar aqui, era uma prática pagã, né? Mas que a religião cristã ela permite que a mulher possa sim se maquiar, não absurdamente para se tornar outra pessoa, né?
E as testemunhas de Jeová são pessoas altamente vaidosas. Mas se você for falar, ela, não tem nada a ver, vocês estão misturando as coisas. Eu acho um tremendo absurdo. Então, a ideia que eu quero deixar aqui para vocês é que a testemunha de Jeová é a religião do contra. Do contra. Ela é contra quase tudo. Ela quer criar uma coisa assim, para você pensar que tudo do mundo é absurdo. Tudo. Só eles estão corretos. Né? Nem a ideia do céu e do inferno, que na Bíblia de verdade, que a deles são a Bíblia de mentira. Eles querem passar a ideia de que o céu e o inferno não existe, né? E muito menos o purgatório pregado na doutrina católica, por exemplo. Mas o céu e o inferno é uma coisa explícita na Bíblia, mas eles dão um jeitinho de negar, porque, como eu disse, é a religião não, vamos deixar bem claro, as seitas das testemunhas, a organização das testemunhas de Jeová não é a religião, não é. E nem seita. Eu não gosto de chamar a religião das testemunhas de Jeová, religião entre aspas, das testemunhas de Jeová de seita também entre aspas, sabe por quê? Porque a seita, o nome seita, geralmente é quando existe uma religião, tem uma religião bem aqui, em que um membro daqui não concorda com as, ou chega no momento que ele não concorda com as ideias desse grupo, e ele sai daqui, ele leva alguns daqui, consegue adeptos de outro lugar para cá e cria uma nova ideia. Isso é uma seita. O que ele criou lá é uma seita. Você está entendendo? E é o seguinte, desse lugar aqui, ele geralmente ele leva muitas ideias, muitas, para aquela outra ideologia, daquele outro grupo. Então isso é uma seita. Os testemunhos de Jeová, eles não podem nem ser considerados uma seita. Isso é uma grande verdade e vocês vão ter que concordar comigo, porque uma seita geralmente ela é mal em si, mas ela ainda leva algumas coisas que podem ser aproveitadas. Mas testemunho de Jeová quase nada se aproveita, quase nada. E eu enfatizo mesmo para dizer que quase nada se aproveita lá. E quando eu vejo uma pessoa testemunho de Jeová, como eu já encontrei muitas vezes, que eu falo todas essas verdades, quando eu tenho oportunidade, antes delas correrem, feito doidas, né, para não querer escutar as verdades que eu tenho para dizer, eu ainda conforto elas dizendo uma única característica boazinha, que de certa forma não é boa, né, porque é usado para um mal. A única característica boa, entre aspas, da Testemunha de Jeová é porque é uma organização altamente organizada. Elas são organizadas por quê? Porque eu ainda não encontrei uma organização onde seus adeptos sigam tão bem a sua doutrina, a sua lavagem cerebral tão bem como a Testemunha de Jeová. Ou seja, a Testemunha de Jeová lá de São Paulo, o pensamento da Testemunha de Jeová lá de São Paulo, qualquer uma, pode fazer embaralhar um monte de gente lá em São Paulo e pegar só uma, e embaralhar um monte de gente aqui do Nordeste e pegar só uma e juntar. Elas têm uma manipulação e um pensamento idêntico a respeito de tudo. E se isso fosse, aliás, não é nem do Brasil, de São Paulo e do Nordeste. Você pode pegar uma de São Paulo e outra lá da África, outra lá do Alasca. Ele consegue ter essa organização de pensamento tão bem, de um jeito que eles têm o mesmo argumento, o mesmo pensamento, até porque
a publicação delas são altamente organizadas, traduzidos e tudo enquanto. Isso é uma verdade que a gente tem que admitir. Se esse método fosse usado para a religião realmente cristã, muita coisa ia melhorar. Mas isso se dá ao fato porque é uma religião entre aspas, né? Sempre quando você ouvir falar em religião em relação a Testemunho de Jeová, bota aspas em cima. 2 aspas, viu? Porque é uma organização que tem poucos adeptos no mundo em relação às outras religiões. Você tá entendendo? Então é fácil organizar. Só que é uma religião destrutiva. Destrutiva e genocida. Viu? Eu não esqueça dessa palavra. Genocida, sabe o que é? Porque elas matam pessoas humanas. Elas matam pessoas humanas. Que a partir do momento que se nega uma transfusão de sangue e a pessoa morre, a organização ela é responsável. Entendeu? Os vídeos aí dos apologetas anti-testemunho de Jeová provam muito bem através da Bíblia que comer sangue nada tem a ver do que injetar sangue. Se você come o sangue, o seu estômago vai reconhecer o sangue como um alimento. Agora, se você injeta o sangue na veia não tem estômago. O sangue vai reconhecer o sangue como sangue. Pronto, acabou essa história. É absurdo. Absurdo. Nada tem a ver. E eu entendo muito bem que a proibição de sangue está somente no Antigo Testamento e que essa proibição de sangue estava ligada ao sábado do Antigo Testamento e que tanto a proibição do sangue como a guarda do sábado do Antigo Testamento estava ligado a os sacrifícios de animais ou então sacrifícios de pão, ázimo do Antigo Testamento. Se os testemunhos de Jeová seguem tão bem a proibição de sangue do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os testemunhos de Jeová deveriam guardar o sábado e deveriam sacrificar animais, né? E até mesmo sacrifício de pão ázimo, né? De acordo com a ordem de Melquisedeque, que oferecia sacrifício de pão e que todos comiam. Que pelo que eu saiba, lá na celebração de 14 de Nisan, ninguém come. Tá tudo errado. E eu espero gravar outros vídeos, não sei se gostarem desse vídeo, já tá ficando quase 50 minutos. Uma coisa que eu tenho que dizer é que as testemunhas de Jeová, elas são as pessoas muito antissociais, né? É provado pelos vídeos aí dos colegas que são pessoas que pregam o ostracismo. Elas realmente olham as outras pessoas não às vezes com desejo de tanto de convertê-las, né? Mas se ela encontrar uma pessoa que pelo menos pense ao contrário dela, ela já olha um pouco com nojo. Essa é a grande verdade. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, viu? E eu espero contribuir mais, primeiramente com os 2 canais de 2 pessoas que eu aprendi a admirar, o Osmanito Torres e o Fernando Galli, a respeito
da apologia, da apologética contra a Testemunha de Jeová, contra a torre de vigia, contra o corpo governante, contra o escravo fiel e discreto, toda essa banda de baboseira inventada por gente, desculpa dizer, mas vão concordar comigo, por gente asna, burra, viu? Parece desrespeito, mas não, mas é verdade. Enquanto as pessoas estão dentro da Testemunha de Jeová, elas são manipuladas, mas quando elas saem, elas se libertam de uma depressão, entendeu? Mais do que qualquer outro tipo de religião. Um católico que deixa de ser católico e passa para o protestantismo, né, passa a ser evangélico, ele não tem uma desgraça espiritual mental, um prejuízo mental, uma diferença mental. Agora, quando a pessoa passa a ser testemunha de Jeová, o prejuízo psicológico e espiritual é enorme. Às vezes irreversível. Somente reversível através da graça santificante, através de Deus, da nossa fé e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa mensagem que eu quero passar para vocês e que sirva de algum modo para a conversão e edificação das nossas almas. Um forte abraço. Um beijo a todos, viu?